também acontece sinais aí para a glória de Deus, do pó de ouro e do azeite na mão, e eu tava lembrando quando eu ministrava, né? E aí eu fui viajar para Argentina, eu viajei 4 vezes na Argentina e eu fui numa cidade, se eu não me engano, o Governador Roca, eu acho que é assim o nome que pronuncia. Aí do jeito que eu vi lá, sempre parecia nas igrejas o pó de ouro, azeite na mão, mas uma quantidade que você via pequena. Mas lá nessa igreja, um rapaz que era até de outra religião, que foi pela segunda vez na igreja, a mão dele parecia que ele tinha mergulhado num balde e levantado assim, que sabe que estava assim, ó, escorrendo assim, parecia que estava debaixo de uma torneira de azeite, escorrendo, escorrendo. Eu fiquei impressionado daquele jeito, nunca tinha visto. E nem vi em lugar nenhum, também nem na internet, nem outros pastores ministrando, que era muito azeite. Tava como se estivesse caindo sem parar, escorrendo. E até o pastor que estava comigo, eu também fiquei admirado, todo mundo fiquei admirado que é Deus que faz, né? Então você pode receber aí online aí, olha aí para as suas mãos. Quem receber algum sinal, alguma cura, o pastor vai orar daqui a pouco por transferência, né, pastor? Pedir para ele orar, você vai ser curado, vai receber uma transferência e tudo que acontecer, escreve no comentário, eu recebi em nome de Jesus que Deus vai te tocar. Vai te tocar, não, ele já está te tocando em nome de Jesus. Amém. Fala uma experiência sobrenatural, já que você falou de experiência sobrenatural, qual foi a mais forte? Tem alguma mais forte ou é tudo igual? Tudo é sobrenatural, mas tem uma que chama atenção. Olha, eu vou contar uma que eu não contei aqui, porque eu me lembrei de uma, mas eu já tinha contado da outra vez que você me perguntou de uma experiência, e eu contei de um rapaz que nasceu, um senhor de idade que nasceu ah, com um problema nos ossos mal formados no corpo inteiro, né? Isso eu já tinha contado. Mas aconteceu um fato interessante agora lá em Goiás, que eu fiquei impactado, né? Inclusive tem no meu canal, eu coloquei lá esse milagre. Tinha uma irmã, nós estávamos ministrando, orando pelas pessoas, e eu me aproximei de uma pessoa para orar, uma irmã, e era uma irmã, pelo que eu percebi, assim, meio que religiosa, né? Que não acredita muito nesse negócio de cair e tal, né? Porque depois ela veio me procurar, ela falou isso para mim, né? É, ela disse assim, pastor, ninguém põe a mão na minha cabeça. Ela falou assim: ninguém põe a mão na minha cabeça, ainda mais para derrubar, mas eu nem cheguei a tocar nela. Eu só me aproximei dela e ela, puf, caiu. E, e aí Deus começou a mexer as pernas dela, começou a mexer essa parte aqui do quadril até lá embaixo, né, e balançava de bastante. E aí o marido dela tá do lado, o marido dela tava desesperado, assustado. Ele viu a vara virando cobra, ele tava querendo fugir, ele tava querendo correr. E ele não conseguia falar. Eu perguntei, falei, o que que ela tem? Tem algum problema de saúde? E ele ficava assim. Aí a mãe dela veio falar comigo, disse, ela tem, era uma moça jovem, eu não sei quantos anos ela tem, mas aparentemente parece que tem uns 25 anos, 28 anos, aparentemente. A mãe dela disse, ela tem ossos envelhecidos, o corpo todo, os ossos são envelhecidos, ela tem ossos de velhos, né? Então, aquela moça já estava sofrendo muito, já estava com. Ela estava na aparência, a aparência física nova, uma moça bonita, mas os ossos eram ossos de um idoso. Ela não agachava, ela não pulava, ela não fazia nada, ela sentia dores o tempo todo, que já estava com osteoporose, com aquele monte de problema nos ossos. E os ossos ali foram todos restaurados, Glória a Deus. né? Deus rejuvenesceu, mexeu todos os ossos dela ali e foi rejuvenescido os ossos dela. E quando ela levantou, ela pulava, ela agachava, ela corria, ela fazia tudo que ela não fazia, né? E o interessante que ela falou assim para mim, inclusive eu vou até aumentar um pouco, né? Se eu viu que eu cheguei com um carro novo, né? Para abranger aqui, para deixar o testemunho mais bonito, não só de milagre de cura, mas também financeiro. E eu estava sem carro, né? Que eu fui viajar sem carro, que eu não sei se eu contei para o senhor, o motor do meu carro tinha fundido, né? Não, Fundiu o não. motor do meu carro e ficou, o carro no, o motor não tinha retífica, tal, eu tinha que comprar um motor novo, eu não tinha condição e eu fiquei sem carro. E quando eu cheguei lá, depois do milagre que aconteceu, ela me procurou e ela falou para mim, disse, pastor, ninguém põe a mão na minha cabeça, ninguém me derruba. Então eu percebi que ela era bem religiosa em relação a essas coisas, não acreditava. Ela disse, pois é, mas eu nem relei em você, né?
E aí ela falou assim, mas na hora que eu levantei, pastor, eu vi uma chave de um carro novo nas suas mãos. Ela falou, eu não sei se você tem carro ou não, mas quando você voltar de viagem, tem uma chave de um carro novo te esperando. E hoje eu cheguei aqui de carro novo. Eita, Amém? glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha, que benção. Aleluia. Glória a Deus aí, ó. Recebe aí. Recebe aí, Glória a irmãos. Deus. Mas ó, algo interessante que eu ia até perguntar isso, né? Que ela, mesmo sendo religiosa, não acreditando no poder de Deus, tocou nela, né? E, e por que, Pastor Ronaldo, tantas igrejas, quando entra do lado sobrenatural, isso eu vejo pelas redes sociais, aqui no meu Instagram, no meu TikTok, é, e até no YouTube, mas no YouTube eu excluo as mensagens negativas, só deixo as positivas, mas no TikTok, no Instagram, o pessoal criticando, fica, alguns parece que fica irado quando mostra algo do sobrenatural, de dons, porque a igreja persegue o sobrenatural. As pessoas perseguem porque elas não são acostumadas com isso, elas não experimentaram, não existe uma experiência. A fé, eu acho que essa questão da fé, sabe, das pessoas descrer. A gente sabe que hoje em dia também isso ajuda as pessoas a não acreditarem. A gente sabe que existe muito charlatanismo, né? Hoje em dia existe muita heresia, existem muitas pessoas aí com uma unção corrompida, né? Uma unção que já foi corrompida, pessoas que estão barganhando. Então, tudo isso ajuda as pessoas não acreditar nesse sobrenatural. Tem muito charlatão, muita gente enganando os outros. Então, as pessoas desconfiam. Né? As pessoas desconfiam, eu até entendo as pessoas, sabe? Eu acho que sim, a gente tem que ter um equilíbrio. Também você não pode acreditar em tudo que você vê, né? Porque o diabo também cura, cura. O diabo faz prodígios, faz. Aquele espírito de Hans que fala em Apocalipse, que é o espírito do engano, que operava curas e milagres, ele faz cair fogo do céu, faz como se faz como um anjo de luz. Então as pessoas ela têm receio, né? As pessoas têm esse tipo de receio. Agora, o que eu aconselho é, se você quer viver o sobrenatural, você tem que entrar nas águas. Se você só molhou o calcanhar, você não vai nadar no oceano, né? Deus, você só vai conhecer as profundezas do Espírito de Deus se você entrar no fundo das águas. Então, assim como o anjo chamou Ezequiel, vem para o fundo das águas, mas as pessoas têm medo, pastor. Medo. O que que vai acontecer quando eu chegar lá? As pessoas têm medo de morrer na fé. Eu particularmente tinha medo, mas a minha fome era maior do que o medo. Então, quando eu fui a primeira vez numa igreja, onde eu comecei a ver, foi numa igreja pequena, onde eu comecei a ver o sobrenatural, gente cair, perna crescer, vi gente colada na parede. Aquilo ali foi contra todos os conceitos da minha vida de cristão. Como assim, gente colada na parede? Que isso está colaborando para o evangelho? Que heresia é Mas essa? você não ficou com raiva disso? Fiquei com raiva, fiquei indignado. Eu pensei, vou sair daqui agora desse culto. Vou sair daqui agora desse culto. Eu tô num culto aqui, o povo tá ficando colado na parede. O que que eu tô fazendo aqui? Eu quero ouvir a palavra, a pregação da palavra, enfim, né? Mas aquilo ali era um ato sobrenatural. Pastor, se é demônio, eu não sei o que que era, se era demônio, mas eu só sei que era um sinal de Deus ali, que havia um poder. E aconteceu agora em Goiás, quando nós estávamos orando e buscando e naquela unção de glória, uma moça começou a gritar desesperada, porque o braço dela travou e ficou paralisado um braço. Ficou totalmente paralisado um braço. Então, isso são sinais, né? Então, eu já vi depois, agora no meu ministério, hoje eu vejo gente colada no chão. Teve uma moça que nós estávamos num culto e uma moça chegou no final do culto e falou assim para mim: Pastor, eu não acredito muito nessas coisas. Eu não consigo crer. Eu queria até acreditar, mas eu não consigo acreditar. Eu disse para ela: Posso ministrar em você? Ela disse: Pode. Quando eu ministrei, ela caiu dura no chão, só que ela ficou acordada, mas o corpo dela inteiro ficou anestesiado, né? Ficou anestesiado. E ela não mexia um dedo mindinho, ela não conseguia mexer. E ela chorava num desespero, Tava assustado? assustada, assustada. E eu falava assim para ela: E agora, você crê?
E ela chorava assustada. E ela ficou lá um tempo. E eu disse: agora eu vou orar para você sair daí. Mas eu orava e não saía. A gente é acostumado a orar e a anestesia sair do corpo e a pessoa levantar. Mas eu orava e a anestesia não saía. Não saía. E eu disse para ela: não estou conseguindo. Olha, eu falei assim para ela: o seu problema é com Deus. Você tem que se resolver com Deus aí. É Deus que vai liberar você daí. E ela ficou lá caída, sabe? Ficou por um bom tempo. Já todo mundo tinha ido embora da igreja, ficou só ela lá, caída no chão, dura no chão. E acordada e vendo o corpo dela e ela não conseguia se mover. Então, depois que ela abriu o coração e creu, disse: não é Deus, aí ela saiu. Ela se acertou com Deus. Então Deus estava provando que era o poder dele que estava ali.